retomando Romanos, e nós estaremos transicionando hoje do estudo de Romanos para poder começar a ministrar mais especificamente acerca de família. E como eu falei para os irmãos, na próxima semana a irmã Amanda estará ministrando aqui, estará vindo para trazer uma palavra que tem sido tremendo, aquilo que ela tem ministrado ela vai falar a respeito de filhos, e a cada semana nós estaremos orando e ministrando especificamente em cima de uma área. Mas eu queria trazer primeiro algumas coisas que pudessem nos localizar diante daquilo que Deus tem nos falado. Porque eu tenho dito, eu falei em Londres e eu repito aqui, às vezes eu tenho dificuldade de ir para alguns eventos onde se falam a respeito de família, e muitas vezes até mesmo aquelas pessoas ditas especialistas em falar sobre família, porque vira um negócio maçante, que na realidade o que as pessoas falam sobre família, eles falam sobre relacionamento, né? Aí nós caímos numa ideia de que família é apenas o relacionamento marido e mulher, e família é muito mais do que isso, certo? E nós esquecemos de abordar até mesmo outras coisas e outras áreas dentro de uma família que precisam ser abordadas a partir de uma ótica. Até porque nós não estamos aqui fazendo terapia. Nós não estamos aqui tentando trazer conceitos terapêuticos para relacionamentos estragados. Não, nós estamos aqui porque nós somos cristãos, porque nós cremos em Deus e na sua palavra. Amém, irmãos? Então nós acreditamos que a família que nós estamos trabalhando juntamente com Deus para edificar é a família edificada segundo os princípios de Deus, né? Então nós cremos que Deus projetou esta família, e muito embora o pecado tenha entrado no meio da história para estragar toda esta construção, Deus não desistiu e Ele continuou a sua obra, e Ele nos resgatou em Cristo Jesus, e Ele nos chamou ao lugar original para que nós possamos ser instrumentos dEle para restaurar a nossa família em nome de Jesus Cristo. Trazendo o quê? Os valores de Deus. Então a primeira coisa que eu gostaria para chegar em Romanos, porque agora eu já vou plantando o princípio da família no seu coração, é o seguinte: eu queria dizer uma coisa que pode chocar você no primeiro momento, porque quando Deus me falou a semana passada isso, eu tomei um susto. Eu disse, tu me colocaste no coração para que eu falasse sobre família e tu me diz um negócio desse? Ou eu não ouvi a Deus, ou então tem alguma coisa errada. Eu estava na reunião de oração, a reunião de oração também quinta-feira em Londres foi tremenda, e enquanto eu estava orando, Deus disse assim: você sabia que eu não tenho nenhum interesse em restaurar famílias? Eu tomei um susto. E o pior é que eu disse para as pessoas que estavam na reunião. Aí eu peguei e disse. E depois que eu disse, o que molinga eu falei. E eu fiquei com isso. E ele disse, eu não tenho interesse em restaurar a família. Como se fosse... Depois eu vim entender ontem o que ele tinha me dito. Ele disse, não, Orlando, eu tenho interesse em restaurar pessoas. À medida que nós andarmos estudando sobre família, nós vamos descobrir o que Deus está querendo dizer com isso. Porque muitas vezes, irmãos, nós procuramos a Deus para consertar coisas na nossa vida, mas aquilo que está desconstruído na nossa vida nada mais é do que o reflexo daquilo que está desconstruído dentro de nós. E se nós não passarmos por um processo de restauração na nossa casa, sabe o que é que nós vamos viver? De ciclos destruidores em ciclos destruidores. A minha família não está sendo aquilo que eu gostaria que fosse. Deixa eu dizer um negócio para você. A sua família nada mais é do que o ajuntamento de pessoas, inclusive de você. Então, se ela não está sendo aquilo que você olha para a Bíblia e vê uma distância quilométrica entre a sua família e aquilo que a palavra de Deus diz, eu tenho uma notícia tanto quanto triste para lhe dar. O problema não está fora de você, o problema está dentro de você. Não adianta trocar de família, porque você só vai vestir uma roupa diferente para viver o mesmo problema outra vez. Porque o problema não é o que está fora de você, o problema é o que está dentro de você. O que eu preciso então para restaurar a minha família? Eu preciso passar por uma restauração pessoal. Porque quando eu passar por uma restauração pessoal, todos os meus relacionamentos serão afetados por esta mudança na minha vida. Todos podem dizer amém a isso? Você acredita nisso? Nós queremos muitas vezes que Deus conserte as coisas fora de nós, mas sem mexer na nossa vida.
Alguém me procurou um dia desse pedindo oração, quando eu falei sobre negócio de família, alguém me mandou uma mensagem, né, inbox: pastor, eu preciso muito que você ore pela minha família. E começou a trazer algumas coisas da família. Eu disse: sua família não precisa de oração. Como assim, pastor? Eu disse: quem precisa de oração é você. Você entende que a sua família é você? Você entende que a sua família é o reflexo? Lá em casa, o grande problema é que aqui nós somos tudo bonitinho. Todo mundo sentado direitinho, enfileiradinho, roupinha arrumada, tudo bonitinho. Mas em casa, como eu falei, é bermuda e chinelão. Em casa, a gente tira todas as máscaras. Em casa, a gente não usa o crentez no vocabulário. Às vezes saem umas palavras que só Jesus na causa. Em casa, a gente não mede o que diz. Em casa, a gente é a gente. Aí quando a gente é a gente estraga as coisas que nós estamos vivendo. O que é isso? O reflexo daquilo que nós somos. Então não tem como Deus transformar a família. O que é família? O que é família? A família de Adão e Eva, a família do irmão Adão e da irmã Eva estava maravilhosa até que o pecado entrou. Mas o pecado não entrou do lado de fora. O pecado entrou dentro deles. E aí começa a acusação, aí começa a irresponsabilidade, aí começa Adão culpa Eva culpa a serpente sai correndo com medo porque não tem para quem culpar. Aí começa o medo, aí começa relacionamento quebrado. O que foi que... Mas onde é que estava a raiz de tudo isso? No pecado que entrou no coração deles. E o que é que Deus vai fazer? Deus não vai resolver o problema da família de Adão e Eva. Você ia ao contrário, né? Porque quando você pensa em família, você pensa numa casa, você fala em família, já pensa em prosperidade, já pensa, né, em casa, carro, roupa. A minha família está próspera. Deus, quando o pecado entrou, se você for prestar atenção na história, foi o contrário. Deus chegou e decretou falência. A casa perdeu, que era o jardim do Éden, foi colocado para fora. A provisão perdeu, que todas as frutas e comidas que Deus tinha preparado para eles estavam no jardim. Ao ser colocados para fora, eles perderam. E agora Deus disse: virem-se. Não foi isso que Deus disse? Quando Deus disse: do suor do seu rosto vocês vão comer. Agora vocês se viram. Pecou? Se vira. E aí o que é que entra? Um irmão mata outro. Mas onde é que está o problema da história? O problema e todo o processo que Deus vai desenvolver a partir dali, deste conflito familiar, é um projeto para restaurar não família. Quando eu digo não restaurar a família, desassociada da restauração do indivíduo, mas restaurar pessoas. Aí Deus vai fazer uma promessa a Abraão, na qual todas as famílias, inclusive a minha e a sua, estão inseridas. Deus disse a Abraão: no teu descendente serão benditas todas as famílias da terra. Diga glória a Deus a isso. Me ajuda a pregar. Todas as famílias da terra. Mas o que é esse descendente que abençoaria todas as famílias da terra? É Cristo. E o que é que Cristo veio fazer? Gênesis 3,15. Esmagar a cabeça de Satanás. E ao esmagar a cabeça de Satanás, ele consertou a família? Não, ele consertou a mim. E ao consertar a mim, automaticamente ele consertou os meus relacionamentos, onde a minha família está incluída. Deixa eu dizer um negócio para você, sem eu passar por uma revolução pessoal. Tudo que você chamar de restauração de família é paliativo e mascarar problemas. E o que eu tenho visto ultimamente dentro das igrejas evangélicas é um monte de terapia em grupo. Os pregadores, nem pregador é mais agora, é coach. Dando receita de manipular tortuosidade emocional. Manipular coisas, doenças, mascarar. Aí você engessa, não é mais você, para tentar conviver em família. Deus não quer que você conviva em família. Deus quer que você seja uma família segundo o coração de Deus. Qual é o meu padrão? Deus. Aí eu tenho que descobrir onde é que está a origem de todas as coisas. Em mim. O problema está em mim. A reconstrução começa na minha vida. Se não, meu irmão, eu vou mudar daqui para ali e para lá. E não vai mudar nada. Não adianta eu mudar de país. Não adianta eu mudar de cidade. Não adianta mudar de roupa, não adianta mudar de estilo, não adianta mudar de marido, não adianta mudar de mulher, não adianta mudar nada. A única coisa nessa história que precisa mudar sou eu.
Porque na hora que eu mudar, eu vou descobrir que tudo vai começar a se tornar simples. Porque família é o lugar onde família no sentido de quanto maior, né? E eu louvo a Deus por ter nascido numa família grande. Porque você aprende a exercitar algumas coisas. Não tem lugar onde nós somos mais desafiados a perdoar do que em casa. É ou não é? É ou não é? Ou não é? É todo dia. Diga aí. A ter paciência, longanimidade, benignidade, ser bom, ser longano. O que é ser longano? O que é longanimidade, pastor? É a capacidade de suportar. A gente começa desde cedo, né? Tem uma época da vida da gente que a gente pudesse devolver pai, mãe, todo mundo mandava-se embora. Mas a gente aprende a ter longanimidade. É aquela capacidade de esticar. Quem de nós nunca teve? Bom, eu posso falar porque eu tenho muito irmão, né? Quem da gente que tem irmão tem vontade muita gente de estrangular um? Não é não? Tem vontade de estrangular. Mas aí você aprende a ser longânimo. Você aprende a andar mais uma milha. Aonde é que isso acontece? Não é na igreja, é em casa. Bondade. Quem não chegou e foi procurar uma roupa e o irmão tinha pego? Diga aí, quem já viveu isso? Aquela camisa aí é uma tristeza, né? Aquela camisa, aquela toda pique. E aí você aprende a não matar o camarada. Você estrangula e aí você descobre que é verdade. A gente ira, mas não peca, porque a gente tem vontade de matar, mas não mata, porque é irmão. Onde é que a gente vive isso? Em casa. E aí está formando nossa identidade, né? Bondade, misericórdia, compaixão. Isso, irmãos, dentro de nós. Aí só que aí a gente veio agora, aí está tudo desgringolado. Aí você quer que Deus conserte as coisas fora. Aí nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança para fazer a família que nós queremos, desde que Ele não mexa com a gente. Desde que Ele nos deixe do jeito que nós estamos. Se essa é a sua ideia, desista. Desista. Toda obra começa em mim. Toda obra começa em mim. Tudo começa dentro de mim. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que trata na minha individualidade. E tem mais uma coisa. Aí a partir de mim, Ele vai fazer uma obra na minha casa. Não é isso que Josué vai dizer? Quanto aos demais, eu não sei. Mas quanto a mim, eu sei. Ele, Josué, tem uma posição. E ao ter essa posição, ele se levantou em autoridade. Disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Posso ouvir um amém da igreja? Eu tenho que assumir essa posição. A partir de mim, Deus vai fazer uma obra na minha família. A partir de mim, eu não vou terceirizar a minha família. A partir de mim, Deus vai construir uma história nova na minha casa. Quem crê, diga amém. Romanos capítulo 8, versículo 28 vai trazer uma grande verdade que encaixa perfeitamente nisso. Eu vou pular do versículo 18 que nós falamos da última vez até o versículo 28. No versículo 28 ele vai dizer assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas. Diga, Deus age. Deus age. Diga de novo, diga, Deus age. Deus age. Queridos, esta palavra é sumergei, que significa Deus é o sujeito da história. Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Deus age, Deus controla, Deus está no domínio de todas as coisas. Na história da minha vida, se eu coloquei a minha vida debaixo da autoridade do Senhor, eu quero dizer uma coisa para você: o sujeito da sua história, o que vai adiante na sua história, não é você, é o Deus Todo-Poderoso que cuida da sua vida. Ele vai agindo em todas as coisas. Eu sou apenas coadjuvante. Eu sou guiado pelo Espírito, eu não conduzo o Espírito. Eu sou dirigido pelo Senhor, eu não dirijo o Senhor. Eu sou servo, Ele é o Senhor. Eu me submeto, Ele dá as ordens, Ele dá os comandos. E quando eu aprendo a viver desta maneira, eu vou vivendo uma vida de vitória. Aí eu vou vivendo uma vida de vitória. Por quê? Porque eu vou descobrir aquilo que Paulo vai dizer, mas lá na frente eu vou voltar ainda em Romanos 8 para falar sobre as armas de restauração da nossa identidade. Mas o que eu quero dizer aqui, você vai entendendo, quando você descobre que a sua vida está nas mãos do Senhor e que Ele é o diretor dessa história, aí você vai entender porque que o apóstolo disse que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque não sou eu.
Porque às vezes eu olho e do meu ponto de vista, aquilo que eu estou vivendo não tem nada a ver com o meu bem. Porque em parte eu conheço, em parte eu profetizo, em parte eu enxergo, eu estou vendo só o agora, mas e Deus? Ele está vendo o todo da minha história. Aí Ele vai juntando todas as coisas. Aí eu olho para trás e eu vou descobrir que Deus estava em todo o meu percurso construindo aquilo que Ele tem para a minha vida, e eu levanto as mãos para o céu e digo: louvado seja o nome do Senhor. Porque eu não escolheria esse caminho. Porque eu escolheria um caminho que trouxesse regalias para a minha carne, não para o meu espírito. E Deus não. Deus não. Quando Paulo entendeu que a vontade de Deus não agrada a carne, ele disse: olha, eu esmurro o meu corpo e eu trago ele à servidão. Para cumprir o propósito que Deus tem para mim, eu esmurro o meu corpo. Eu digo não à minha vontade. Porque se eu for satisfazer a vontade da minha carne, eu vou desobedecer a vontade de Deus para a minha vida. Porque o caminho de Deus quase sempre não vai agradar a minha carne. Mas aí ele vai continuar todas as coisas. Ai, irmão, se você sair daqui hoje com essa compreensão e com esta determinação: eu vou colocar a minha vida nas mãos do Senhor, eu vou colocar a minha família nas mãos do Senhor, mas eu saberei que o ator principal dessa história não vai ser eu. O ator principal dessa história será o Deus Todo-Poderoso. Tudo ele fará para glorificar o seu nome na minha vida. Tudo aquilo que não redunda em glória para Deus, Ele não vai cooperar conosco. Será que nós estamos dispostos a fazer a vontade do Senhor? Porque a vontade de Deus, ela só tem um objetivo: glorificar a Deus. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Deus ouviria as nossas orações para que a nossa alegria fosse completa. Mas antes disso, Jesus vai dizer que para isso, a palavra de Deus tem que estar em mim e eu tenho que estar escondido nele, eu tenho que estar tão enxertado nele, em que a vontade dele e a minha seja a mesma coisa. E a minha alegria se tornará saber que Deus está sendo glorificado através da minha vida. Nem que para isso eu tenha que dar a minha própria vida. Ser fiel a Deus até morrer, se for preciso. Eu não sei se eu partilhei aqui com vocês, mas acho que eu partilhei uma experiência que eu tive esses dias, que eu estava agradecendo a Deus porque Ele nos livra de todo mal, né? O Deus que vai conosco na cova dos leões. Eu estava indo para a reunião de oração. Geralmente eu desço um ponto antes para ir andando, ou 2 pontos antes, e eu vou andando umas meia hora para chegar na igreja quando não está chovendo. E eu estava ouvindo música e ouvindo uma dessas canções bem pentecostal, né? De Davi, como é Davi não, como é? Daniel na cova dos leões, e os jovens na fornalha, aquele negócio assim que você... Eu estava esquentando as turbinas para chegar na oração, né? Já pegando fogo. Aí eu comecei a louvar a Deus no meio da rua, né? Deus, Tu és o mesmo, o Deus que está na fornalha com a gente. Mesmo que jogue na fornalha, Tu lá estás. Mesmo que eu seja jogado na cova dos leões, Tu lá estás. Tu fechas a boca do leão, tu não sei o quê. Eu estava penteca, que eu estava quase rodopiando no meio da igreja. Aí Deus disse assim: é verdade que eu estou disposto a te livrar dos leões, mas será que os teus inimigos estão dispostos a te jogar lá? Orlando, só foi que Deus me disse: Orlando, ao invés de você orar pedindo para que eu te livre da cova dos leões, ore pedindo para que você tenha uma vida em que você seja um desejo do inimigo de lhe jogar na cova dos leões. Será que o inimigo se preocupa com você ao ponto de planejar para jogar você numa cova dos leões? Será que o inimigo se preocupa com você ao ponto de jogar você numa fornalha? Aí ele disse: pare e pense por que Daniel foi jogado na cova dos leões. Não foi porque ele arranjou uma briga com o vizinho. Foi porque ele não queria parar de orar. A oração de Daniel infernizou tanto o inferno que o rei planejou jogar ele na cova dos leões para ele não parar de orar. Não foi porque ele teve um problema com a família, não foi porque ele estava cheio de dívida, não foi porque ele pisou na bola, porque ele não queria parar de orar. Será que a minha oração está incomodando o inferno nesse ponto? Sabe por que Sadraque, Mesaque, Abdenego, Daniel, Misaías e Azarel foram jogados na fornalha ardente? Porque não quiseram se dobrar diante de uma imagem de escultura e seguir os caprichos de um rei louco. Será que a minha vida com Deus está incomodando tanto desse ponto? Aí eu disse: é melhor mudar minha oração. Sonda-me, Senhor. Aí nós pegamos só uma parte da história
totalmente fora do contexto, e ficamos invocando isso na nossa vida e dizemos: não vemos mais Deus fazer nos nossos dias o que fez com Daniel. Você está longe de ser um Daniel. Não vemos mais Deus fazer na nossa vida o que fez no dia de Pedro, que até a sombra de Pedro curava o povo. E se alguém vier te crucificar, você é capaz de dizer assim: não importa de cabeça para baixo que eu não sou digno de morrer como o Senhor, mas não deixe de me matar. Você é? Não vejo Deus fazer nos nossos dias o que fazia nos dias de João Rus, reformador da República Tcheca, grande avivalista. Quando amarraram João Rus numa estaca para queimá-lo, botaram a lenha errada, que a lenha era verde, e João Rus amarrado lá na estaca, dizendo: não, essa lenha não queima não, é aquela, que é a boa. Bota aquela, com aquela queima. Você faria? Ou ficava dizendo que era um livramento de Deus porque a lenha não queimava para cozinhar você? Às vezes nós pegamos a coisa pelo meio do caminho, né? E esquecemos de quem está por trás daquela história e lemos o contexto inteiro e descobrimos que quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Deus fará em nós todas as coisas que glorificam o nome santo dele. Será que nós estamos dispostos? Estamos nada, irmãos. Primeira dificuldadezinha, nós já abandonamos a congregação. Mas é triste você ouvir de pessoas dizer que saiu da igreja, que não congrega mais, porque, sei lá, porque alguém falou que ela era feia. A pessoa é feia, mas alguém foi dizer. Ela queria que mentisse para ela, queria que massageasse o ego dela. Eu não vou mais na igreja porque eu orei tanto a Deus pedindo um casamento, Ele não me deu. Eu vou no mundo, que lá eu adquiro. Eu vejo jovens que deixam de andar com Deus, de congregar, porque na boate ela encontra um macho. Ela não está querendo uma família. Ela está querendo satisfazer os seus descontroles sexuais. Aí depois você quer que Deus feche cova, boca de leão? Menos, né, filho? Menos, né? Veja como nós precisamos passar por uma revolução interior. Como nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E como aquilo que se prega hoje em dia dizendo que é evangelho, de evangelho não tem nada. Jesus chega e diz assim: ser fiel até a morte. Não é ser fiel até o dia de morrer. Ser fiel até, se preciso for, dando a tua vida. Será que nós estamos neste nível? Será que nós iríamos, como foram aqueles irmãos lá do Egito, iríamos a uma praia e o Ísis com a faca na mão para degolar a gente, e a gente com um sorriso dizendo glória, glória? E as famílias, será que as nossas famílias iriam fazer igual as famílias daqueles irmãos coptas, que ficaram tudo felizes porque dentro da sua casa agora tinha um mártir que deu a vida para não negar Jesus Cristo de Nazaré? Não é verdade, irmãos? Então assim, menos, né? Menos. Na hora que eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor, Ele assume o controle de todas as coisas. E tem muita coisa que Deus vai tirar de nós. Desejos de fazer coisas erradas, coisas que contrariam a vontade dEle. Louvado seja Deus que Ele tira essas coisas da nossa vida. Amém, irmãos? Mas tem um bando de espinho na carne que Ele não tira, não. Aí Ele vai dizer assim para você: o fato de eu não ter tirado isso da sua vida não significa que eu estou de acordo com isso. Significa que eu quero me ensinar um outro nível de lição. A minha graça te basta. Porque a minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí você vai ter que aprender, você e eu, como aprendeu Paulo: quando eu sou fraco, aí eu sou forte, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso olhar para um pecado que eu desejo fazer, não é o que eu não desejo, que eu desejo fazer, e eu lutar contra ele e dizer não, por amor ao meu Senhor. Porque eu sei que quem está no controle da minha vida não sou eu. Quem está no controle da minha vida é o meu Deus. Ele está me conduzindo. Eu me encontrei com Ele. Eu decidi viver para Ele. Aí Ele chega e diz: aqui está o padrão. Você vai andar por este caminho. E o ator principal na sua história sou eu. Você é apenas um coadjuvante. E tudo que eu vou fazer na sua vida é para glorificar o meu nome. Não é para agradar você. Mas nós estamos, irmãos, à busca de um Deus que vive, existe, para nos agradar. Para nos dar aquilo que nós queremos. Do jeito que nós queremos e quando nós queremos.
E em nome disso, e desse tipo de evangelho, está aí uma coisa chamada igreja evangélica, que de evangélica não tem nada. Porque nós não temos afetado nada. Não é não, irmãos? Vamos ser sinceros? E eu não estou falando mal da casa dos outros, não. Eu estou me analisando. Eu estou olhando para dentro de mim e vendo quão distante. Eu comecei a falar disso, falando de uma experiência onde Deus me chamou a atenção e disse: pare de ser hipócrita. E me chamar para fechar a boca de leão, quando nem você nunca, essa vidinha rasa que você leva, o inimigo nunca vai lhe jogar em cova de leão. Pode ficar tranquilo. Com essa vidinha rasa que você leva, o rei nunca vai lhe colocar em fornalha ardente, 7 vezes mais. Para de besteira, pode ficar tranquilo. Você vai se perder no meio da multidão. Fácil, fácil, fácil. Jogar você no meio do mundão aí, vai jogar, você se perde. Eu estou dizendo o que Deus disse para mim, viu? Não estou dizendo isso para vocês não. Eu estou expondo meu puxão de orelha. Você passa tranquilo no meio da multidão, mais um. Ai, que vergonha. Para que Deus está dizendo isso? É para me humilhar? É para... Não! É para que eu entenda como é que o evangelho funciona. O que Deus está querendo fazer conosco? O que Deus quer fazer na minha família? Deus quer restaurar a minha casa, de maneira que o nome dele seja glorificado dentro da minha casa. Pode ser que no final, quando Deus fizer todo o processo que Ele quer fazer na sua família, você vai olhar e vai dizer assim: eu não era isso que eu queria. Pode, pastor? Claro. Deus não está preocupado com aquilo que me agrada. Deus vai fazer aquilo que glorifica o nome dEle. Não é a minha vontade. A gente diz isso e a gente não presta atenção no que a gente diz. Você passar a vida todinha... Quantos aqui vieram de uma história de igreja católica? Quem veio aqui? Quem era católico aqui? Quantas vezes você não rezou? Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Ainda se benzindo, né? Quantas vezes você não fez? Aí na hora que Deus quer fazer a vontade dele, a gente corre da parada, né? Porque a gente quer a nossa, na realidade. Não, irmãos. O Senhor que está no controle de todas as coisas. No versículo 29 ele diz: portanto, aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou. Para quê? Você sabia que você foi predestinado pelo Deus Todo-Poderoso? Posso ouvir um amém? Eu desci tanto o chicote que vocês estão com uma cara aí querendo sumir da cadeira abaixo, né? Mas eu também estou. Aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho. Olha que coisa fantástica, irmão. Eu sou um predestinado. O que é uma pessoa predestinado? É destinado previamente. No dia em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus estabeleceu um projeto na sua vida. E eu tenho uma notícia para lhe dar. Não importa o estágio em que você esteja, Ele não vai desistir. Ele vai completar esta obra na sua vida. Porque Paulo disse: aquele que começou a boa obra em vós, Ele vai completar. Até o dia de Cristo Jesus, Ele vai completar. E aí ele vai dizer: Ele nos predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho. Pastor, o senhor crê em predestinação? Nessa eu creio. A igreja de Jesus Cristo está predestinada a se parecer com o seu irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré. E qual é o ponto em que a igreja vai chegar? Olha o que é que Ele está fazendo em você. Só para você entender por que nós passamos por lutas, aflições, guerras, batalhas, desconfortos. Nem tudo é o diabo. Grande parte dessas coisas é Deus tratando a nossa vida. É Deus tratando conosco. Aí Ele vai dizer: a fim de que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que Deus quer fazer conosco? Deus quer trabalhar em nós, tendo Jesus como modelo, tendo Jesus como o molde. Ele quer trabalhar em nós ao ponto em que Ele junte toda a sua igreja num canto. Imagina um ajuntamento, toda a igreja na terra, reunida num lugar. Ele pegue Jesus, coloque no meio, e Jesus ali no meio seja apenas o irmão mais velho. É essa figura que Paulo está dizendo. Ele está trabalhando em nós para que
Ele, Jesus, seja no nosso meio o primogênito. Como o primogênito? Entre. Não é o primogênito lá. É o primogênito entre, no meio de muitos irmãos. Uau! É como se Deus dissesse: todo o trabalho meu na vida de vocês é para que chegue um ponto que eu vou juntar vocês tudinho, boto Jesus no meio e ele é o irmão mais velho. Aleluia! Tem trabalho, não tem? Eu acho que na vida de vocês não, vocês estão com as caras tudo de santinho, mas na minha, eu olho para isso e digo: Senhor, será que vai dar tempo? Uau! Que projeto é esse? Esse é o projeto de Deus para a igreja. Enquanto Jesus for para nós uma figura distante, nós estamos distante do projeto de Deus. O que é que Deus quer para mim? E aí, irmãos, agora imagina você, neste nível, desse quilate, lá no meio da sua casa. Tem jeito da sua família não ser uma bênção? Claro que não. Não tem cão que fique dentro da sua casa, porque a luz de Deus vai fazer as trevas desaparecer da sua família. Mas não vai ser com uma oração, um grito. Não vai ser numa campanha de 7 semanas. Vai ser numa transformação tão profunda na nossa vida, tão profunda, que quando alguém me ferir lá em casa, eu vou perdoar. Quando alguém me obrigar a caminhar uma milha, eu vou caminhar 2. Quando alguém usar minha camisa, eu vou dar a bermuda. Lá em casa. Na minha família. Glória a Deus. Versículo 30 ele vai continuar. E aos que predestinou. Quantos predestinados para serem conforme Jesus tem aqui hoje? Diga glória a Deus. Maravilha. Aos que predestinou, a estes também chamou. Ele te chamou. Você só está aqui hoje porque Jesus trouxe você até aqui. Eu tenho tanta convicção disso, irmãos. Chega essa época do ano, eu sofro por causa desse negócio dessa rei viva. Sofro que só. Acordei hoje tudo entupido. Eu disse: Senhor, olha como eu estou ruim. Eu disse: mas glória a Deus, que privilégio, né? Eu vou poder subir a Bristo para adorar o teu nome juntamente com os meus irmãos. Tu estás me chamando. Não é o despertador que está me chamando, é o Espírito Santo de Deus que está me chamando. Eu sabia que Deus tinha algo especial. Aqui no meio desta adoração tremenda, desta presença tremenda do Senhor, disse: eu não poderia ter perdido um negócio desse por nada. Ele nos chamou, Ele chamou você, e aos que chamou, a estes igualmente justificou. Nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. O inimigo não pode nos parar. Neste processo de sermos conforme a imagem dele, o inimigo não pode parar você. Eu tenho essa notícia maravilhosa para dar a você. Satanás não tem força para parar você na construção de Deus na sua vida. Por quê? Porque ele te justificou. O que é alguém justificado? É alguém que foi colocado numa posição como se nunca tivesse cometido erro nenhum. Foi justificado. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Olha que a obra é plena. A obra é completa. Ele já olha para nós como igreja gloriosa. Ele já olha para nós dizendo: olha, a obra não vai ser interrompida. Ok, eu sei que eu sou justificado pelo sacrifício de Jesus Cristo, mas Deus olha para mim, Deus olha para você e diz: eu já vejo você glorificado andando pelas ruas da Nova Jerusalém. A obra vai ser plena, a obra vai ser completa. Obra completa, diga uma obra completa. Não é fantástico isso? Ele está encarregado nisso. Essa é a obra do Espírito Santo na minha vida e na sua. Então aguenta o tranco, irmão. Não desiste quando o negócio ficar pesado, porque aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Jesus Cristo em Nazaré. Não adianta você fugir. Você foge, ele te pega. Jesus disse: aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora, e ninguém o arranca das minhas mãos. Então, meu irmão, você só retarda o que Deus tem para você. É igual Dona Benedita, minha mãe. Mãe ia dar uma surra na gente. Aí a gente, quando ela não pegava de primeira, mas menina, eu já estava preparado para correr, ela dizia assim: se correr, quando voltar, é pior. E eu sabia que Dona Benedita passará os céus e a terra
mas o que ela prometeu ela não esquecia nunca. Você podia dormir 3 noites fora de casa. Quando você voltasse, a surra estava ali esperando, do mesmo jeitinho, como se você de lá não tivesse saído. Era também? Pronto, desse jeito. Aí a gente voltava. Pô, a mesma coisa é com Deus. Não corra de Deus, não, porque Ele vai te pegar. E na hora que você voltar, é pior, porque você vai descobrir que perdeu tempo. Deus não vai desistir da sua vida, meu querido. Deus não vai desistir de você. Deus não vai abrir mão da obra na sua vida. Então eu descobri que com Deus, o melhor é você se entregar. Porque você acelera o processo. Aí você vai com mais rapidez. Mas vamos lá. Aí ele continua. Versículo 31. A que conclusão, pois, nós chegamos diante desses fatos? Tendo posto tudo isso, o que conclui o apóstolo? Ele conclui aquilo que o Felipe cantou hoje aqui tão lindamente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas irmãos, esse Deus é por nós e está inserido nesse contexto de construção dele na nossa vida. Não tira o texto do contexto, porque texto fora de contexto é um pretexto para uma heresia. O povo tira só esse pedaço e esquece todo o resto. E aí fica uma alienação religiosa. Não, meu irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós nessa construção? Não é o inimigo que vai atrapalhar. Não é o diabo. O diabo já foi vencido na cruz do Calvário pelo sacrifício de Jesus Cristo, irmão. A Bíblia diz que Ele colocou todo o principado e toda a potestade debaixo dos nossos pés. Não olha para o cão como se você estivesse enfrentando ele cara a cara. Satanás só enfrenta você, só ataca você sorrateiramente, disfarçadamente, porque ele sabe que no tete a tete, no mano a mano, ele não pode vencer você, porque maior é aquele que está em você do que ele que vem no mundo. Aí ele usa artimanhas, aí ele vem de maneira sorrateira, aí você cai de besta. A Bíblia diz que ele é mentiroso, pai da mentira, engano. O que é um engano? Uma verdade distorcida. Ele faz você pensar o que ele quer que você pense. Mas no mano a mano, no braço, venha. Venha. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os seus ardis, as suas artimanhas. O bicho é covarde. Mas na cara ele não consegue. Por quê? Porque ele sabe da posição dele. E a posição dele é debaixo dos pés da igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Mas ele é astuto. Ele é muito astuto, certo? Então ele vence na astúcia, mas não na força. Aí ele vai continuar, versículo 32. Aquele, irmãos, é para você pensar. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quais coisas? Todas as coisas que você precisa para poder chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Você sabia que quando você se predispõe a viver aquilo que Deus tem para você, todos os recursos do trono são colocados à sua disposição? Em todas as áreas? A Bíblia diz que Ele faz o solitário viver em família. Ele diz que aquele que deixar casa, pai, mãe, irmãos, por amor a Ele, receberá 100 vezes mais nesta terra. Com tribulação, é verdade, Ele não esquece nada. Ele disse que Ele supriria cada uma das nossas necessidades. E é verdade. Irmãos, eu sou a prova viva de que quando você se coloca nas mãos do Senhor para fazer o que Ele mandou você fazer, não lhe faltará absolutamente nada. Sabe quando é que nós começamos a ter faltas na nossa vida? Quando nós começamos a seguir o nosso próprio caminho e fazer as coisas do nosso jeito. Deus não tem nenhum compromisso com aquilo que eu inventei. Então se prepare. Olha o que a Bíblia diz. Anda pelos caminhos do teu coração, sabendo tu que darás conta a Deus de cada um deles. Você é livre para andar pelo caminho que você quiser. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Irmãos, eu não sou obrigado a ser pastor. Eu não sou obrigado a estar aqui pregando o Evangelho. Pastor, se o senhor não for pastor, Deus vai te amaldiçoar? Não! Pastor, se o senhor não pregar o Evangelho, não sair por aí pregando, Deus vai te amaldiçoar? Não! Eu vou construir um caminho meu, do meu jeito, e as consequências são minhas, e eu que vou atrás dos recursos para poder satisfazer este caminho. Deus não tem nada a ver com isso. Não é que Ele está me amaldiçoando, é que eu não vou pagar uma conta de algo que não fui eu que mandei você comprar. O problema é que nós arranjamos a confusão e queremos que Deus resolva. Não é não? Eu tenho que entender o seguinte: quais são os teus caminhos? Eu vou andar nos teus caminhos. Aí ele diz, olha, aquele que não nos entregou o seu único filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas?
É impossível. Ele já... Aquela palavra não está certa. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Claro. Ela disse, então aquela palavra que o pessoal diz está certo. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ué, é óbvio. O amor de Deus está manifesto sobre todos os homens. Mas a aliança com Deus é uma aliança feita individualmente. Eu tenho uma aliança com Deus, Deus tem uma aliança comigo. Como é que eu posso ter uma aliança com quem não tem aliança comigo? Eu sou responsável por trazer provisão na minha casa, mas não na casa do vizinho. Então eu tenho que descobrir qual é a vontade de Deus. Agora, irmãos, e cuidado, muito cuidado, porque a Bíblia diz que há caminhos que para nós parecem bons, mas no fim deles é caminho de morte. Eu não vou esquecer nunca quando Deus me trouxe, que eu nunca tinha prestado atenção naquele texto de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, quando ele fala da ceia. Eu acho que eu falei isso aqui para você semana passada. Quando Paulo vai falar de não discernir o corpo, que é a igreja, e Paulo diz, por isso, e Deus diz, Orlando, você tem pregado como se fosse 3 grupos de pessoas, fracos, doentes e os que dormem, ou que morreram antes do tempo. Não, é a mesma pessoa. Há entre vós muitos fracos, doentes e que dormem. Olhe como sendo a mesma pessoa. Você começa a se afastar. Você começa a ignorar o corpo de Cristo, que é a igreja. Primeiro processo na sua vida. Você vai se enfraquecer espiritualmente. Mas você também vai adoecer. E daqui a pouco você morreu. É um processo. Mas ele está dizendo que para nós que colocamos as mãos na obra, para nós que colocamos as mãos no Senhor e dissemos, não, eu entendi qual é o teu projeto para a minha vida, Ele não nos deixará faltar coisa nenhuma. Deixa eu te perguntar uma coisa, Deus tem provido na sua vida? Tem. Não é maravilhoso a gente ver o cuidado de Deus? Às vezes eu fico constrangido. Eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria aqui. Um nordestino. Não. Britânico. Mas eu mereço um negócio desse. A coroa britânica já não é mais a mesma. Deus faz tanta coisa na nossa vida. E você olha para tudo isso e pensa assim, isso não é nada comparado com a glória que me está proposta, me esperando lá no porvir. Tudo isso é perda. Isso é bobagem. Mas Ele nos dá. Ele cuida de nós. Ele supre. Mas bora lá. Versículo 33. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Você foi escolhido? Você é um predestinado para ser conforme a imagem de Jesus Cristo? Quem pode acusar você de alguma coisa? Não aceite culpa na sua vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso aqui tem que ser um exercício todos os dias. Porque se você não trouxer isso aqui na sua memória todos os dias, o inimigo lhe paralisa pelo sentimento de inferioridade. E ele diz, ninguém pode trazer nenhuma acusação contra os escolhidos de Deus. Por quê? Porque é Deus que me justifica. Ai, irmãos, isso é tremendo demais. Não é um anjo, não é o sangue de bode, de carneiro. É Deus que me justifica. Deus me justifica. Ele estava naquela cruz do Calvário, me tornando justo, justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Quem vai? Aí ele diz, quem os condenará? Quem pode te condenar? Quem pode te condenar? Se o escrito de dívida que havia contra você, ele rasgou na cruz do Calvário pela morte de Jesus Cristo, quem pode te condenar? A Bíblia diz que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Quem vai te condenar? Se o ofendido foi ele, ele te perdoou, quem vai te condenar? Se você tem uma dívida para mim, para comigo, e eu te perdoei, quem pode dizer que você é um veaco? Um trambiqueiro? Se a dívida era comigo, ei, o meu pecado feriu a santidade de Deus, Ele me perdoou em Jesus Cristo. Quem é você para jogar na minha cara alguma coisa que eu fiz? Quem é o diabo no jogo do bicho? Como é que nós ouvimos opinião, acusação de quem não tem nada a ver com a história? O meu pecado feriu a Deus. Pois bem, Ele me perdoou na cruz do Calvário. Nenhuma condenação há contra a minha vida. Quem vai me condenar?
oramos, pedimos perdão, mas nós não acreditamos que Ele nos perdoou. Aí qualquer pessoa que joga na nossa cara o nosso passado, ou o nosso erro, o nosso pecado, nós nos sentimos feridos e ofendidos. Feridos por uma ferida que foi curada. Será que nós não estamos precisando, né, trabalhar em nós a consciência de que o perdão nos foi dado? De quem nós somos? É por isso que vocês vão me ver batendo nisso. Nova criação, nova criação, nova criação, nova criação, novo nascimento, nova natureza. Vou bater nisso, porque eu descobri que a igreja não tem consciência disso. Porque no dia que nós tivermos essa consciência, o diabo estará frito nas nossas mãos. Porque ele não conseguirá dominar mais as nossas mentes e os nossos corações. Não é não? Porque você se levantará e quando alguém jogar alguma acusação contra você, seja cão ou seja gente, você vai dar uma risada e vai dizer assim, oxi. Se você for chique, você vai dizer oxi. É, bem nordestino. Mas ele vai continuar. Quem os condenará? Olha, irmãos, vou só ler. Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, Ele ressuscitou dentre os mortos. Está à direita de Deus. E também intercede a nosso favor. Irmãos, além de perdoar a nossa dívida, Ele ainda está lá intercedendo por nós. Ei, todo mundo pode esquecer de orar por você. Não tem problema. Você tem um intercessor chique à direita do trono de Deus, Jesus de Nazaré. Isso é chique demais da conta. Não é não, pastor? Pensa um negócio desse. Tem alguém que ora por mim 24 horas por dia, 365 dias por ano. Quem? Jesus de Nazaré, o meu sumo sacerdote eterno. E ele está na posição mais privilegiada, à direita do trono de Deus. Quem libera todas as coisas. Rapaz! Quem vai me condenar? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele continua. Será a tribulação? Ou a ansiedade? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Será que essas coisas, diz o apóstolo, tem algum poder de nos separar deste amor, desta provisão, de tudo isso? Aí ele vai dizer no versículo 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37, contudo, entretanto, todavia, em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Isso não é lindo, irmão? Só de ler já é o suficiente para nem pregar. Em todas estas coisas, luta, que coisa? Olha, na ansiedade, na tribulação, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada, em todas estas coisas, nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Por quê? Aí ele vai dizer, por meio daquele que nos amou. Eu estou em Cristo. Por meio dele, eu sou mais do que vencedor. Por que eu sou mais do que vencedor? Porque se eu tivesse tempo e eu fosse dissecar cada uma dessas coisas que Paulo vai trazer, você ia chegar à conclusão de que nenhuma delas tem nenhum poder sobre você, que realmente nasceu de novo e tem consciência do projeto de Deus para a sua vida. O perigo para crente é aventura. Espada, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nudez, a gente se cobre com qualquer coisa. Qualquer coisa, não tem problema. Nós não estamos presos às coisas daqui dessa terra. Se a gente tiver, a gente usa. Se a gente não tiver, a gente não usa. Não tem nenhum problema, porque nós temos a consciência de que nós não somos daqui. Nós estamos aqui só de passagem. A nossa pátria é celestial. Então, meu irmão, tudo isso, somos mais do que vencedor. Aí ele vai dizer no versículo 38, portanto eu estou seguro. Você pode dizer, eu também. Você pode dizer isso com convicção? Eu também estou seguro. Dê uma olhada para a pessoa perto de você e diga para ela, esteja seguro, meu irmão. Olha o que está faltando para nós. Segurança. Nós oscilamos porque nós estamos precisando ter segurança, porque o perigo vai vir, a espada vai vir, a fome vai vir, a nudez vai vir, os inimigos vão se levantar, e o que é que vai me fazer mais do que vencedor? Eu preciso estar seguro. Seguro de quê? Aí ele vai dizer, seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estou seguro. O inimigo pode se levantar, mas ele não vai me separar do amor de Deus. Eu posso fazer o que fizeram. Eu não acata a ideia não, mas pode fazer o que fizeram com Jó. Não estou dando ideia não. Mas,
Não estou dando não, a ideia não. Mas irmãos, Jó estava seguro. Quando aquela mulher dele diz assim, amaldiçoa esse Deus e morre, olha o que ele diz para ela, tu és uma louca. Mas irmão, do ponto de vista humano, quem era o louco ali na história? Era ele. Era ele que mesmo passando por tudo aquilo, continuava adorando a Deus, cultuando a Deus e sendo grato a Deus. Grato pelo quê? Porque Jó desenvolveu naquele período uma capacidade de ser grato a Deus pelo que Deus era e não pelo que Deus fazia na vida dele. Ele tinha consciência de que ele era apenas mordomo. Deus me deu, Deus tirou, a Deus seja a glória. Aí Jó contrapõe aquilo que a mulher dele disse e diz, tu é que és uma louca, falas como uma louca. É essa a nossa posição. Nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se a nossa consciência... Eu sei que o meu Redentor vive e brevemente se levantará. Eu sei, eu tenho consciência. Eu estou certo, eu sei disso. Oh, maravilha! Irmãos amados, se a nossa consciência de que nada vai me separar dele, de que o cuidado dele, de que a provisão dele é medida pelas coisas que nós temos, eu preciso lhe apresentar as irmãzinhas do cocó, de chinelinha havaiana, segurada por um prego, que muitas vezes só tinha feijão e farinha para comer, e que quando começava a orar dentro daqueles templos, daqueles bancos duros, que eram umas varas assim para sentar, um som que só o sangue era melhor sem, quando elas começavam a cantar, a glória de Deus descia naquele lugar, e elas estavam felizes, e quando você encontrava com uma delas e dizia assim, a irmã é crente? Ela dizia, pela misericórdia de Jesus Cristo, e o sorriso, irmão, com aquela boca com 2 dentes, aí você vai descobrir o que é a segurança da salvação, não é medido por aquilo que eu tenho, e ela tinha uma certeza, quando esta casa terrena tombasse, ela tinha uma mansão construída pelas mãos de Deus Todo-Poderoso no céu. Nós queremos, sabe o quê? Morar numa tapera no céu. Se para lá um dia ainda formos, desde que tenhamos uma mansão aqui na terra. Não, irmãos, não é assim. Nada vai me separar do amor de Deus. A fome? Faça o jejum, está precisando. O perigo, a espada, a nudez, o diabo. Quem é o diabo? Se a Bíblia diz que Deus já despojou da cruz do Calvário a ele, e venceu, e o expôs publicamente. E o diabo? E a minha luta, pastor? É uma luta de uma posição de autoridade e de vitória. Há uma luta, irmãos, que o decreto final dela já está estabelecido. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Deus não destinou você para a derrota. Deus não destinou você para o fracasso. Agora eu estou falando de vitória do ponto de vista de Jesus Cristo e não do desse mundo. A Bíblia diz, se você vencer como eu venci, disse Jesus. Mas e como é que Jesus venceu? Na cruz. Abandonado por todos. Paulo venceu numa masmorra em Roma. Não estou dizendo que vai ser assim com você. Não precisa ser. Mas se for, que problema tem? E quando Jó, com um caco de telha, que foi o que lhe sobrou, coçando uma coceira da bexiga, lá se coçando, e uns amigos que só o sangue, que quem tem amigo daquele não merece, não precisa mais de inimigo, Jó chegou a uma conclusão. Nesta história aqui, sabe quem está mais precisando? Eles, do que eu. Eu não tenho necessidade de nada. Qual é a minha necessidade hoje? Pensou Jó. Me coçar. Louvado seja Deus. Eu tenho aqui um caco de telha. Aleluia. Eu só preciso me coçar. O cara com coceira, ele quer saber mais de nada. Mas menino, olha, coceira, pensa um negócio que quando você está com ela, você não quer saber mais de nada, não tem roupa chique, não tem carro do ano, você quer se coçar, é ou não é? Você se escora até na parede, mano, fica igual um boi se coçando. O que Jó precisava era simplesmente daquilo. Quando Jó pegou aquele caco de telha, ele falou em línguas, profetizou, rodopiou de alegria para aliviar aquele sofrimento. E quando ele aliviou um pouquinho o sofrimento, ele disse, oh meu Deus, estou cercado de gente mais necessitada do que eu. Aí a Bíblia diz que Jó assumiu uma postura de orar pelos seus amigos. E quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a situação de Jó. Deus deu tudo em dobro, menos os filhos, né? Deu o mesmo número, porque filho não perde. Por que Deus não deu o dobro de filho para Jó, nem o dobro de mulher? Porque uma mulher daquela 2 vezes era maldição, primeiro. E os filhos? Filho você não perde. Filho é promovido, morreu, foi para a glória. Aí Deus deu outros para ele. E Jó, aí no final de tudo, Jó disse,
Que maravilha que eu passei por tudo isso. E eu quero terminar hoje dizendo isso para você. Quando você terminar a sua carreira nesta terra, você vai dizer a mesma coisa que Jó disse. Que maravilha que eu passei por tudo isso. Não foi isso que Paulo disse? Eu estou certo que as aflições do tempo presente não dão para comparar com a glória que o Senhor tem proposta para a minha vida. Jó disse, que bom que eu passei por tudo isso. Por que Jó? Porque antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Era uma teoria. Mas hoje, os meus olhos te veem. E é no momento de luta, de dificuldade, que nós temos a oportunidade de termos uma experiência com Deus que se revela a nós. Não é? Vamos ficar de pé. Os mais belos hinos e poesias foram escritos nas maiores tribulações. É verdade. Precisamos voltar a cantar essas coisas, né, pastor? Precisamos voltar a cantar estas verdades, porque a igreja esqueceu disso. Aleluia. O que tem a ver isso com a minha família, pastor? Tudo. Sabe por quê? Porque sabe quem é a sua família? Você. Você. Então, se não começar em nós, sua família não ficou lá em casa. Sua família está aqui. É você. Começa em você. E a partir de você, você vai contagiar todos os que estão lá na sua casa. Debaixo desta consciência. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos por esta palavra. Nós te louvamos por esta tarde gloriosa. Nós te louvamos pela vida de cada valente que subiu a tua casa hoje, para debaixo deste propósito e desta consciência te adorar. E, ó Deus, que as verdades da tua palavra hoje ensinadas aqui calem forte no nosso coração e transforme a nossa maneira de enxergar a vida, de enxergar todas as coisas. Ó Pai, toma nas tuas mãos cada um dos meus irmãos, toma a minha vida e a vida dos meus irmãos, e as nossas casas, e as nossas famílias, e os nossos lares. E, ó Deus, nós, a partir deste dia, neste altar, nós declaramos, Senhor, um tempo de restauração da nossa casa, começando pela nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença do Espírito de Deus esteja conosco, com as nossas